Rapaz, tô aqui hoje com o Lucas Moreira, um grande amigo aí de frequentador do Haru, desde que o Haru não tinha nem duas mesas na calçada, Verdade. que é um cara que é do mercado de hotelaria, turismo, trabalha pela Blumar, que é uma Operadora de turismo. operadora de turismo. Eu cometi a gafe aqui de falar que era uma agência de turismo, ele me corrigiu aqui prontamente. E eu fiquei aqui me perguntando qual é a diferença entre uma operadora e uma agência de turismo, né? Eu falei, pô, explica pra gente o que é isso, né? Porque eu acho que a maioria não sabe. Antes de explicar, rapidamente, não é presente. Eu sou convidado, mas eu vou te presentear, mas não é presente porque você me convidou, não. Eu já tinha te cantado essa pedra que eu havia comprado, só que, cara, eu fiz um pedido na internet, esse pedido extraviou, foi um problemão do cacete, demorou mais de um mês pra chegar, mas chegou. E tá aqui, ó. Não podia deixar de comprar essa blusa aqui, porque é a tua cara, pô. Uma blusa de sushi? Essa aí, não sei se você tem, acredito que não. Pelo menos nunca vi você com uma coisa parecida. Pô, aí sim, hein? Aí, achei bonito, achei simpática. Aí ela a gente emociona. Bonito mesmo. Bonito, né? É. Bacana. Muito legal. Mas então respondendo, cara, assim, grosseiramente falando, né, sempre existem muitas nuances e tal, mas assim, uma operadora de turismo, ela seria uma atacadista de hotéis. Atacadista de hotéis? E uma agência seria uma varejista, grosseiramente falando, novamente, né, a gente ganha na quantidade, né, porque a gente acaba que, de certa forma, é um distribuidor importante dos hotéis para fora do país. Especificamente, eu trabalho numa operadora de turismo receptivo, que é a Blumar. Então, a gente vende o Brasil de norte a sul, mas, assim, a gente pega o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, a gente vende bem menos, né, porque tem menos apelo turístico para o estrangeiro, porque imagina, o alemão vem para cá para ir para Joinville, para ver toda pro Rio de Janeiro. Ele não quer ver o que ele já conhece, né? Joinville é a Alemanha, lá tem tudo da Alemanha lá, então assim, ele vem aqui para conhecer Foz do Iguaçu, que é um destino absurdo, né? Muito forte, muito forte. É uma das maravilhas naturais, né? E é o único destino assim que a gente vende mais assim do sul do país. Tirando isso, é sudeste para cima. Então a gente é um grande distribuidor desses hotéis. A gente tem muitos parceiros aqui no Brasil. A Blumar, na verdade, eu sou um funcionário da Blumar. A Blumar já existe há mais de 30 anos. E é uma das líderes do mercado nesse segmento. É o Brasil pro estrangeiro. Exatamente. Agora, especificamente agora, por ocasião da pandemia, a Blumar ela criou um braço destinado ao público nacional. E aí é o Brasil pro brasileiro. Né? Mas essa é uma parte que, na verdade, eu não trabalho nela, eu trabalho na parte do receptivo, do internacional. Né? E aí é diferente, né? Porque quem trabalha, no meu caso, que eu trabalho pro receptivo, eu lido com outras empresas. E aí podem ser outras operadoras ou outras agências. Já o nacional não. O nacional ele já vende direto efetivamente para o viajante final, para quem está efetivamente viajando. Né? Normalmente você vem. É uma empresa que está oferecendo o Brasil para um grupo que você acaba intermediando, é isso? É isso, exatamente. É porque, na verdade, outro termo também que a gente se chama é uma DMC, né? Que é uma Destination Management Company. É muito bonito, mas basicamente nós somos uma empresa brasileira e nós somos experts no destino Brasil, de uma maneira geral, né? Então, assim, dentro do turismo, se você a gente está no Brasil, eu quero contratar algum destino nos Estados Unidos, eu vou procurar lá um DMC nos Estados Unidos, uma DMC, porque eles têm a expertise daquele destino, eles sabem como é que funciona, e aí naturalmente a gente não vende só o hotel. O hotel, na verdade, acaba sendo o grosso, assim, de uma venda, né? Mas tem todos os serviços que cercam esse programa, vamos dizer assim, né? E aí você tá falando dos transfers para hotel, aeroporto, sair para passeios, guia de turismo, ingressos, reservas em restaurantes, tudo que cerca o programa, vamos dizer assim, a gente cuida disso. Então é isso, assim. Aí a gente vende majoritariamente o litoral brasileiro, que é gigante, né? Mas assim, eu diria que muito Bahia ainda é um destino muito forte, né? Não só Salvador, mas tanto o litoral norte quanto o litoral sul baiano a gente vende bastante. Foz do Iguaçu, que é um fenômeno absurdo, né? Amazônia,
Agora, Lençóis Maranhenses teve um boom, agora especialmente com o mercado nacional. A gente já vende há bastante tempo Lençóis Maranhenses. Um negócio até interessante falar que é a Rota das Emoções. Acho que eu já comentei com você da Rota. Que foi o que o Elia fez. Né? Exatamente, que ele ficou, encantado, assim, né? Que você pode sair ou de Fortaleza, no Ceará, com destino a São Luís, no Maranhão, ou fazer vice-versa, né? Sair de São Luís com direção a Fortaleza. Aí você passa por 3 estados, que é Maranhão, Piauí e o Ceará, ou Ceará, Piauí e Maranhão. E é, assim, espetacular, né? Com destaque para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que é um negócio de doido, assim, é muito, muito especial. E aí, a gente vende Amazônia e tal, então são destinos que tem muito apelo turístico para o turismo de lazer. Também tem esse ponto que a gente estava falando mais cedo, né? A gente até tem um braço também que cuida de turismo corporativo, a gente tem uma equipe lá que cuida só dessa parte mais de eventos, toda uma parte mais com empresas mesmo, né, que não vem aqui a lazer, não vem aqui a passeio, eventualmente até tem dentro de uma programação um outro passeio, mas o grosso é fazer um congresso, uma convenção, enfim, alguma coisa nesse sentido. E qual é o, tipo, top 3 ali das atrações mais procuradas do Brasil pelo estrangeiro? Cara, certamente, a gente, não, obviamente, né, eu falei tudo, mas não falei Rio de Janeiro, que é onde a gente tá, que é o que certamente é o nosso número 1, assim. É o número 1 Rio de Janeiro. Sim, Rio de Janeiro é o número 1. Rio de Janeiro, cara, assim... Com todos os problemas que a gente tem, é o número 1 ainda. Cara, com tudo que a gente tem, né, o Rio de Janeiro ele é muito, muito forte, e o que vem acontecendo, que eu venho notando, é que depois da pandemia, depois da Olimpíada, depois da Copa do Mundo, a oferta de hotéis que tinha dado um boom, ela reduziu. E com essa redução na oferta e agora a volta da pandemia, agora as coisas devagarinho estão começando a reacender, né, e tal, acaba que está tendo uma oferta alta para uma demanda muito pequena. Tá? A gente tem poucos hotéis, na verdade, os números de hotéis estão reduzindo. Existem muitos hotéis abrindo lá mais pro lado da Barra da Tijuca, que é para onde a cidade está crescendo, mas para quem está vindo aqui para um turismo de lazer, quer ficar aqui por Copacabana, Ipanema e tal, não quer ir lá para muito distante, que aí já fica mais complicado o deslocamento, a parte de logística toda, né? Existem muitos hotéis que abriram ali perto ali do Rock in Rio, né, onde era o antigo Cidade Olímpica, enfim, aquela parte ali onde era o antigo autódromo de Jacarepaguá e tal, mas aqueles hotéis são produtos legais, nada de errado com eles, só que não tem um viés tão grande para esse turismo, né? O turismo de lá, ali você tem muitas empresas, você tem Glaxo, você tem algumas coisas ali em Vargem Grande, então é um foco mais corporativo, né? E Copacabana ainda, esse fenômeno todo pro turista estrangeiro? Cara, e a prova mais clara disso são os preços, né? Que os preços estão assim aumentando, a gente inclusive não digo uma guerra, mas discussões que a gente está tendo com os hotéis que o aumento de um ano para o outro, agora depois da pandemia, está muito grande. Houve um aumento muito grande e assim, Lucas, mas é que a gente ficou 2 anos congelado e agora a gente está reajustando os custos e tal, não sei o quê. Só que se aumentar assim, sei lá, a gente tá falando de aumento de até 50%, 60% de um ano pro outro. Então você imagina, uma tarifa que hoje ano passado era 100, agora virou 160. Como é que eu vou repassar isso pro meu cliente? Como é que eu explico isso pro meu cliente lá fora que houve esse crescimento, assim, esse spike, né, esse absurdo? É difícil, cara. É difícil. E tem propriedades únicas, né, específicas que são assim, que para sempre vão poder cobrar, grosseiramente falando sempre, existem exceções, existem todas as questões. Palace. É isso. Copacabana Palace. A gente é top seller Copacabana Palace e o Hotel das Cataratas, que são os 2 hotéis da Belmond no Brasil. E, cara, é um planeta à parte, assim, você entra no site do Copacabana Palace para fazer uma reserva, você toma um choque, assim, você acha assim, vou fazer uma graça, eventualmente vou comemorar um aniversário de casamento, um aniversário de namoro e tal, vou pegar um quarto intermediário e vou gastar uns R$1.600. Pô, nem perto, cara. É mesmo? Nem perto. É o que? O dobro? Depende, existem lá, assim, se você for pegar uma noite simples, talvez não chegue a ser o dobro, mas se você for pegar um pacote que eventualmente tenha um spa incluído, um jantar no Cipriani, alguma coisa nesse sentido, aí, cara, arrebenta. Agora, sem querer diminuir o hotel, muito pelo contrário, tem muitos amigos lá,
tanto aqui no Copacabana Palace quanto lá no Hotel das Cataratas, e a experiência é excelente, o hotel é lindo. Eu acho que o grande destaque deles é a maneira como eles se fazem a manutenção das propriedades, né? Porque de nada adianta você ter um hotel lindo e você é um pano de chão molhado, você vai extraindo até a última gota, depois esse pano fica ressecado, fica horrível e tal, não sei o quê, e eles não deixam esse pano ressecar. Não é O incrível. tempo todo estão pintando, o tempo todo, vira e mexe, o Copa tá com aqueles, como chama? Aqueles andames ali na fachada do hotel, porque esse processo de manutenção, se ele não for contínuo, o hotel acaba, cara. E é um hiperproduto, né? O Hotel das Cataratas também, que eu acho é uma propriedade também incrível, é o único hotel dentro do Parque Nacional das Cataratas, daqui do lado brasileiro, né? Você conhece Foz? Não. Cara, esse é um lugar que Deveria, também... né? Pô, e é fácil de ir, cara. Assim, hoje em dia tá um pouco mais caro, malha aérea tá um pouco mais reduzida por causa da pandemia e tudo mais, mas é um destino que você pode ir no final de semana tranquilo, sair daqui numa sexta à tarde, eventualmente voltar no domingo à noite ou na segunda de manhã, que você consegue passear legal, assim, sabe? É um destino que você não precisa de muitos dias, vou ter que abrir mão de muitos dias aqui no Rio, Haru pegando fogo e tal. Não, um final de semana você mata legal, assim, Foz do Iguaçu. E, assim, o Hotel das Cataratas, ele é bem mais caro do que toda a oferta de hotel que tem lá. Por uma razão muito simples, né? É o único hotel dentro do Parque Nacional. Então, assim, o Parque Nacional, se eu não estiver falando besteira, ele fica aberto de 9 da manhã às 5 da tarde. Essa é a janela do parque. 5 da tarde, quem não tá hospedado no Hotel das Cataratas tem que sair. E quem tá hospedado, cara, fica lá o tempo que quiser. Se você estiver lá com a Mari e falar assim, poxa, vamos fazer o seguinte, hoje vamos pro quarto mais cedo, vamos tentar ver se a gente dá uma descansada, vamos combinar de acordar, sei lá, 3:30 da manhã, e a gente começa a sair andando aqui no parque e tal, pra só curtir as cataratas e tal. A chance de você fazer esse programa sozinho é enorme, cara. Sozinho você não ouve mais nada, cara. Às vezes, se tiver uma lua cheia, então, cara, é um negócio, assim, espetacular. E nesse teu trabalho, provavelmente você viaja muito para conhecer novos hotéis, né? Para entender se é possível ou não indicar para os estrangeiros. E provavelmente hotéis convidam vocês também para fazer algum tipo de avaliação, né? Toda a equipe da Blumar, a gente tá constante, a gente tenta meio que se revezar, assim, pra não ficar uma coisa concentrada num só. Obviamente, depois a gente, quando volta, tem que fazer um reporte de o que viu, como é que funciona, tudo, né? Ver se é um hotel novo, é um reporte um pouco mais completo, com informações de tipo como chegar, como é que é o acesso, do aeroporto até o hotel, quanto tempo leva, em média. Tem umas questões mais, assim, detalhadas, né? Quando são propriedades que a gente já conhece e a gente quer ver se ainda permanece naquele padrão, se ainda tá bacana e tal, ele é um pouco mais simples. Propriedade é um termo técnico para vocês. Propriedade, property. É porque o tempo todo a gente fica falando em inglês lá, né? Os e-mails lá, toda a comunicação interna do receptivo é tudo em inglês. Então, assim, a propriedade não é uma coisa que a gente fala aqui muito comum, né? Não é muito comum de falar, mas as propriedades, então a gente está sempre visitando. Agora, por exemplo, a gente tem uma dificuldade enorme, cara, que é inacreditável, assim, para mim pensar isso. Salvador é um destino maravilhoso, riquíssimo em cultura. Eu estive lá um pouco antes da pandemia, eu estive lá em, acho que outubro de 19, e é uma cidade espetacular, cara, assim. O que eu pude observar lá, conversando com os motoristas de Uber e tal, não sei o quê, é que havia meio que uma guerra, né, assim, entre o prefeito e o governador, né? O prefeito lá era o ACM Júnior, ACM Neto, uma coisa assim, que eles chamam de Netinho, ACM Neto, exatamente, Antônio Carlos Magalhães Neto, e o governador, na época, ele era do PT. Então havia essa coisa de quem faz mais e melhor pela cidade. E quem ganhou aí com isso foi a própria cidade. Porque aí ficou uma coisa assim, agora eu vou fazer essa benesse aqui pra cidade. Agora não, então já que você fez essa, eu vou tentar fazer essa, pra voto, né, aquela coisa toda, e quem se beneficiou disso foi a cidade. E a cidade é linda, a cidade tem... sofreu um processo, antes tinha muito aquela coisa de pessoas assim, ali, especialmente ali na região do Pelourinho, queria amarrar aquela pulseirinha do Senhor do Bonfim e tal, aí você, não quero, você quer, aí, porra, não custa nada não, mas aí depois sempre vai custar, de alguma maneira aquilo ali vai custar. Então, assim, essas pessoas que faziam isso de maneira informal, a prefeitura trouxe elas, registraram essas pessoas, educaram elas, não da educação formal, mas educar no sentido de... ser agressivo naquilo. Isso, de eu fazer uma orientação, de como é que tem que ser a abordagem culturista e tal, não sei o quê. Então, sob esse aspecto, melhorou demais.
E assim, ó, culturalmente falando lá, você tem expoentes da cultura em todos os sentidos, né? Na música, na pintura e em tantos outros aspectos lá, e é espetacular, assim. Agora, engraçado, né? Tem cidades que você acha assim, contratar guia, não precisa de guia, eu sou brasileiro, pô, eu me viro aqui, pego na internet algumas dicas de o que ir e valeu. Cara, tem uma cidade que o guia de turismo ele faz muita diferença. Eu acho que Salvador é uma delas. Porque quando você começa a pegar o contexto das coisas, lá é uma cidade centenária, né, e tal. Então, assim, quando você começa a ter informações, dá uma nova dimensão da sua visita. Faz muita, muita diferença. E isso é uma coisa que eu estive com um guia, e curiosamente, um guia irlandês, cara. O cara era irlandês. Guia irlandês, um senhor já, seus 50 e poucos anos, mas assim, um cara super vivo, Connor, o nome dele, e ele já mora em Salvador, acho que há mais de 30 anos, ele é doente por Salvador, ele conhece a cidade inteira, você começa a andar com ele nas ruas em Salvador, todo mundo cumprimenta ele, cara, é impressionante, assim, o cara é um fenômeno, e a maneira com que ele fala de Salvador é uma coisa emocionante, assim, ele é mais soteropolitano do que muito soteropolitano lá, sabe? Então, assim, mas o que eu tava falando é, Salvador, a oferta hoteleira de Salvador, a gente tá com muita dificuldade lá. Inclusive, a gente mandou agora recentemente uma colega lá, esteve lá para dar uma olhada, para ver como é que tá a oferta hoteleira e tal, não sei o quê, e a gente chegou à conclusão de que tá difícil, cara. É mesmo? Tá difícil. Existem algumas propriedades que são bacanas, mas, assim, pouquíssimas pro volume. Eu acho que pro potencial que a cidade tem, é incompatível, uma oferta hoteleira incompatível. Tem lá um hotel que durante muitos anos é um hotel, né, lindo, mas está desativado agora, que era o Pestana Convento do Carmo, que fica ali na região do Pelourinho, e era um convento mesmo, e que ele foi readequado, vamos dizer assim, para ser um hotel. Cara, uma propriedade também centenária, espetacular, lindo. Eu cheguei a visitá-la, quando eu fui visitar, já tava tipo assim, o último que saía apaga a luz, já tava ali no fim da vida dela, mas é uma propriedade que se pega uma Belmont, por exemplo, se faz uma restauração, porque ali é um processo de restauração que deve custar muito dinheiro, deve ter um passivo lá enorme de contas de luz, de tudo isso. Mas assim, se tivesse um grupo poderoso e de luxo para restaurar aquilo tudo, ou de repente fazer alguma coisa como foi feito aqui no Largo do Boticário, que aliás é um lugar que você tem que ir lá agora, cara. Eu vi o processo de reconstrução. Cara, eu fiquei muito... Eu tive lá agora, Tá bonito demais, né? Acho que deve ter umas 2 semanas no máximo, e eu fiz lá uma visita técnica no hotel, vi tudo, e você sabe que eu sou dodói nessa coisa de detalhes e tal. Assim, para o que hoje eles são meio que um hostel, assim, eles são meio que um híbrido, né? Existem quartos compartilhados e existem quartos privativos. Cara, é espetacular, eu fiquei encantado. E pra eu falar que eu fiquei encantado, bicho, não é qualquer um, não. Então, assim, esse hotel Pestana Convento do Carmo em Salvador era um hotel que tinha tudo pra ser maravilhoso e agora tá desativado, cara. O Hilton Palace que tem aqui, tinha o Bahia Hilton Palace, que também era uma propriedade enorme, tal qual é o Hilton Palace, e também tá desativada. Então, assim, os grandes grupos hoteleiros, eles precisavam olhar um pouquinho mais para Salvador, investir. Óbvio, é grana, tudo é grana, né, cara? Tudo é grana. Então, mas, assim, são propriedades que têm um potencial incrível e o destino, ele é incrível. O destino Salvador, ele é maravilhoso. E você pode fazer uma dobradinha, você pode ficar, sei lá, 2, 3, 4 noites em Salvador e subir e ir pra Praia do Forte, por exemplo, ou você pode descer e ir pra Ilhéus e pra, sei lá, tem tanta coisa bacana ali no sul da Bahia, propriedades pequenininhas, pousadas de luxo e tal, que são maravilhosas. E nessas visitas todas que você faz, você acaba visitando muito restaurante também, né? Conhecendo coisas, que pouca gente ouviu falar, inclusive, né? Foi lá em 19 que eu fui, por exemplo, só quando eu fui a Salvador, eu fui no Manga, que é um restaurante maravilhoso, comandado por um casal. Ele brasileiro, ela alemã, eles se conheceram, se eu não me engano, no Dom, estagiando no Dom, se conheceram lá, hoje constituíram família, acho que tem 2 filhinhas, se eu não estiver falando bobagem, um restaurante maravilhoso, que talvez, por favor, entendam o que eu vou falar, talvez Salvador nem esteja preparado pro Manga, assim, porque é super conceitual, é super... É de uma cozinha de altíssimo nível, assim, uma coisa espetacular, e conheci o Origem, né, do Fabrício e da Lisiane, que,
Foi também uma experiência maravilhosa. E não só o Origem, porque eles, hoje em dia lá os caras já estão com, acho que eles estão com uns 4 ou 5 restaurantes, né? O Ori, que é um restaurante à la carte, assim, que se almoça e janta nele, assim, bom pra cacete, cara. Comida que a gente não tá habituado, que você não encontra aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Lá você come um pirão de leite. Você já comeu pirão de leite? Acho que não. Cara, se eu te disser que é uma loucura, você acredita? É uma loucura, cara. E a gente não tem. Você pensa, eu quero comer um pirão de leite. Onde é que eu vou hoje aqui no Rio pra comer um pirão de leite? Eu não sei. E é muito bom. Fabrício cozinha pra cacete. Fabrício cuida mais do sal e a Lisiane cuida mais do açúcar, né? Agora, em Manaus eu já fui quando ainda nem existia aqui o de São Paulo, o Banzeiro, fui lá no Banzeiro, fui no Moquém também, que é do Felipe Schadler, que é um cara, pô, muito sério também. Ele é catarinense, se radicou lá em Manaus e começou a fazer comida manauara, só que com técnica, com aprumo, cuidando dos insumos, muito legal também. Em Belém eu fui no Remanso do Peixe, fui lá no Saulo, na Casa das 11 Janelas, se eu não estiver falando bobagem. Já dei uma andada por aí. E voltando lá pra juventude, não que você seja um cara velho. Sou jovem. Somos jovens. Quando você decidiu fazer hotelaria, qual foi a reação dos amigos? Então, que não era tão comum, né? Pelo menos no teu grupo ali. A minha decisão, na verdade, foi pelo seguinte: com 15 anos, eu fiz aquela famosa excursão de ir pra Disney, quando você é moleque, ali, 15 anos, festa de 15 anos e tal. Você trabalhou lá, né? Então, mas aí com 15 anos, a primeira vez que eu fui lá com 15 anos, eu fui lá, fiquei encantado com aquilo. Eu falei, caraca, meu irmão, que loucura é essa aqui, cara? Fiquei encantado mesmo. Fui só com os amigos, não fui com minha família. Então foi muito legal. Imagina, você moleque, 15 anos, em outro país, com dinheiro no bolso, gastando com besteira, né? Naquela época a gente nem tinha pretensões de gastar com alguma coisa muito séria, assim, mas muito mais do que gastar, na verdade, era, pô, você tá com teus brothers num hotel, ninguém dormia, cara. A gente deixava pra dormir, sabe como? Nos ônibus, por exemplo, o ônibus chegava lá cedo no hotel pra pegar a gente pra levar pra algum parque. E aí esse trajeto demorava 30, 40, 50 minutos, dependendo do parque, dependendo do destino. A gente dormia só nessa hora, cara. E aí tinha algumas atrações dentro dos parques que a gente sabia que eram atrações mais assim, tranquilinhas, calminhas, a gente aproveitava e ia dentro da atração. E aí eu fiquei encantado, cara. Com 15 anos, então, eu fiquei encantado. E dali eu voltei falando assim, cara, eu vou voltar aqui pra trabalhar, aqui. E não deu outra. Com 18 anos, eu tava lá de novo. Em novembro de 2005, eu tava lá. Uma temporada de 3 meses lá. Uma temporada de 3 meses, a gente tava até falando isso ontem, né? Ralei muito, cara. Eu era camareiro, né? Você tava até me perguntando, né? Mas, pô, como é que funciona isso e tal? Você pode aplicar para algumas diferentes posições, né? E aí, uma delas era camareiro, sendo que eu já trabalhava, o meu primeiro estágio aqui no Rio de Janeiro, eu já estava na faculdade, né, de hotelaria e tal, e o meu primeiro estágio foi na governança do Pestana Rio Atlântica, que é um hotel aqui na Praia de Copacabana. E eu lembro que quando eu apliquei lá, entregando currículo de hotel em hotel, panfletando mesmo, né? E aí me chamaram para uma dinâmica lá, e aí no final da dinâmica falaram, Lucas, a gente adorou você, sendo que agora a gente só tem uma vaga na governança. Eu falei, olha, eu não sei o que é isso aí não, mas eu topo. Cara, aí eu fui descobrir o que era governança aqui no Rio, né? E aí eu fui descobrir o que era governança, que é a parte do hotel que cuida da limpeza do hotel de um modo geral, tanto das áreas sociais quanto dos quartos, né? E aí eu era meio que um apoio, assim, pras camareiras. Tudo, sei lá, bota a cama extra, tira a cama extra. Lucas, eu tô precisando de um lençol, tô precisando de uma toalha, tô precisando disso, daqui. Pô, você traz um produto de limpeza ou tem que buscar um serviço de lavanderia no apartamento de um hóspede e tal. E foi uma das grandes aulas que eu tive com a Ângela, que foi uma supervisora de andar, que chama lá, né, na governança. Que é uma vez no rádio, assim, né? E rádio é uma coisa muito séria, né? Você tem que ter uma comunicação assertiva no rádio, né? A gente nunca sabe quem tá ouvindo do outro lado. Então é uma coisa que, eu com 18 anos, eu não tinha essa maldade ainda. Aí uma vez, eu acho que, sei lá, um hóspede, ele me pediu, eu tava no corredor, assim, de um andar, um hóspede me pediu assim, poxa, não lembro o que era, enfim, ele me pediu alguma coisa, que ali no momento eu não sabia como atender ele, mas eu falei, não, ó, beleza, eu vou correr atrás disso pra você, tá bom, beleza. Aí chamo no rádio a Ângela, a supervisora, né? Ângela, ó, o cara aqui do 1102 tá querendo isso aqui, que eu nem lembro o que era. Ela, Lucas, me encontra na copa do 10º andar. Na copa é tipo um beckzinho que tem assim em cada andar, né? Aí eu, claro, fui lá, ela só olhou pra mim e falou assim, ó, hóspede. Cara, desde então eu nunca mais utilizei qualquer outra palavra que não fosse
hóspede. Então, assim, são as bobagens, assim, que vão construindo a sua, né, a sua formação. E aí eu apliquei, então, na Disney para governança, porque eu já estagiava lá e eu achava que para mim seria uma coisa assim, na entrevista, porque vem gente do RH da Disney lá de fora, pro Brasil, tive que ir para São Paulo, aí deu uma bateria de entrevistas e tudo mais, e eu falei, olha, eu já trabalho na governança. Então, naquele momento, quando eu falei isso, ela, você já trabalha, você sabe arrumar cama, limpar quarto, banheiro, não sei o que, eu falei, sei. Aí, naquele momento, eu falei, pô, beleza, deu bom, porque tem outras posições mais glamurosas, né? Por exemplo, você trabalhar numa atração num parque, operando o equipamento, ou fazendo controle de fila de uma atração dessa e tal, certamente. Mais nobre? É considerado mais nobre? A mais nobre, na verdade, é o character, né? Que são os personagens, né? Você se utilizar das fantasias, vamos dizer assim, do personagem. Essa definitivamente é a mais nobre delas, porque, pô, cara, eu vi amigos meus lá que estavam com a fantasia e o cérebro tilta, porque uma vez eu tava chegando no Magic, né, assim, e aí eu acho que eu esbarrei com algum amigo lá, assim, porque a gente, cara, na minha temporada eram tipo 1.200 brasileiros lá trabalhando. Então, inevitavelmente, você estava sempre esbarrando com algum colega seu, alguém que você tinha mais intimidade, alguém que você tinha menos, mas acaba que você encontrava assim no parque, né? E aí você já, pô, vamos passear juntos hoje e tal, não sei o quê. E aí eu cheguei assim no parque, ó, o Pedro hoje é um amigo que é um ator brilhante, inclusive, já fez novela na Globo e tal, não sei o quê. Então ali ele já era artista mesmo, né, assim. E ele havia aplicado para ser character. E aí falaram assim pra mim, ó, o Pedro tá ali mais pra frente de Gepeto. Quer ver? Bora lá ver? Falei, bora. Meu irmão, cheguei lá, eu vi ele de Gepeto, cara. Assim, meio corcunda, com movimentos mais lentos, né? O Gepeto é um senhor e tal, não sei o que. Eu falei, caraca, velho. Só que o cérebro buga, porque tem o face character, que são os personagens que botam a cara, que são os príncipes e princesas, majoritariamente, só que os brasileiros não podiam aplicar, só os americanos, né? Então, todo e qualquer outro character que você tinha alguma cabeça, algum capacete, podia aplicar. Aí eu falei assim, porque você sabe que o teu amigo tá ali dentro de uma fantasia, só que você não vê a cara dele, né? Eu falei, Pedro, é você, cara? Ele... Porque não pode falar, né? Não pode emitir som. O único som que pode emitir dentro de uma fantasia é de beijo, né? É o único som. Interessante. Cara, aquilo ali buga o cérebro. É um negócio muito esquisito. Você saber que tem uma pessoa que você conhece ali, mas ela tá vestido com um aparato lá que você não vê a pessoa. E eu tive amigos que foram, sei lá, Buzz Lightyear. Eu tenho uma amiga que foi Mickey. Então essa certamente é a posição mais glamourosa. Mas o salário é todo mesmo. Na época, eu não sei como é que tá hoje, mas quero acreditar que, pô, de 2005 pra cá, a Disney já tenha dado um aumento pra galera. Mas na época era $6,25 a hora. A gente ganhava por hora, né? E você, como camareiro, ainda ganhava os tips. Essa era o grande diferencial da posição de governança. Se alguém não levasse teu tip antes. Cara, essa era o grande diferencial, porque assim, você dentro de um parque, na verdade, você é inclusive orientado a não aceitar qualquer tipo de gorjeta. Se eu não me engano, o cliente precisa insistir 3 vezes para que você aceite e isso não vire um problema, isso não vire... Porque tipo o tempo todo, a galera tá te olhando, né, cara? Os seus supervisores estão de olho em você o tempo todo. Você acha que não? Bobagem. Então, como eu era camareiro, o meu turno era bem cedinho, né? Assim, sei lá, eu acho que meu turno começava... Na verdade, eu começava a limpeza às 8, mas eu tinha que estar no hotel às 7, porque tinha o briefing diário com uma equipe, assim, gigante. Era um hotel de, sei lá, 1.000 quartos na época. Hoje, acho que tá até maior, já sofreu até uma expansão, que era o Disney's Pop Century. E aí tinha um briefing diário de uns 20 minutos e tal... E aí, depois disso, você sai, porque é um prédio, cara, impressionante. A estrutura lá é uma coisa de maluco. Você já foi lá, né? É o hotel de um lado, aí tem tipo uma cerca viva, assim, relativamente alta, e do outro lado é o prédio administrativo, também só de um andar. Então ele fica exatamente coberto por essa cerca, você não vê esse prédio administrativo do hotel. Só que é um prédio gigante, que tem o que eles chamam de wardrobe, que é o armário. O armário, na verdade, é a rouparia, que é onde ficam todos os uniformes de todos os funcionários daquele hotel. Então ali você tem... E é bacana que você vai lá, você pega uma sacola, você vai lá, olha, o meu uniforme é de camareiro, parará, barará. Aí a pessoa vai, tá, essa sessão aqui você pode... Aí você pega, sei lá, 6 uniformes, 7 uniformes, aí você já pega da semana inteira, você leva pra casa. Aí é como se fosse um mercado. Você vai, você pega os seus uniformes,
Aí no final, assim, você pega a sua identificação, você faz a leitura, nem mercado mesmo, lendo o código de barra, assim. Aí você fala, beleza, você é o Lucas, tá, agora lê tudo que você tá pegando. Aí eu peguei 6 camisas, 6 calças, legal. Aí fica tudo registrado lá, cara, estrutura é absurda. Então tem esse wardrobe, né, que é o armário, aí tem uma sala enorme, assim, um auditório, que todo dia é feito briefing pra toda a equipe. Aí tem, assim, a dica de segurança do dia. A Disney é muito forte em treinamento, né, cara? Então tem, assim, a dica de segurança do dia. Olha, gente, sempre que for, coisas às vezes bobas, mas que, cara, pra mim, eventualmente, não é bobo, mas pra muita gente que não é bobo, né? Então, assim, quando for fazer a cama, for se abaixar, não se abaixe dobrando as costas, flexione o joelho, senão você pode ter um problema nas costas e tal, não sei o quê. Então, coisas bobinhas, assim, sempre tem uma dica do dia e fala, gente, hoje tem 1000 check-ins, 1000 check-outs. Cara, isso pra uma operação hoteleira aqui no Brasil, 1000 check-ins e 1000 check-outs, é uma coisa de louco, é uma operação, assim, de guerra. E lá era uma coisa, assim, que você nem dava conta, assim, você nem sentia, cara. Porque era tanta gente, e você tem o produto, você trabalha com os melhores produtos do mundo. Como é que chama aquela... Tem uma empresa fornecedora de produto de limpeza, que é global, que eu não vou lembrar agora. Poxa, conheci, era muito amigo, inclusive, do cara que era o representante aqui no Rio de Janeiro. Não vou lembrar agora o nome da empresa. Mas era uma empresa, assim, que você tinha... Pensa essas máquinas de refrigerante, que você bota o copo assim e sai, assim. Cara, a gente tinha disso, só que de produto de limpeza. Sendo que você tem, assim, 6 produtos de limpeza. Aí você tem o limpa-vidro, você tem o não sei o quê. Para cada necessidade que você tinha, o desinfetante, o não sei o quê... Para cada necessidade, aí você pegava quanto você achava que você precisava para aquele seu dia de trabalho, aí montava o seu carrinho, eu começava a trabalhar 8 horas da manhã. E aí eu comecei a notar que esse é um trabalho que ganha gorjeta. Só que você não via a sua gorjeta. Eu tava achando que... Eu falei, pô, cara, engraçado, justamente na minha sessão eu fazia 16 quartos por dia, sozinhão, tá? Não tinha migué, não. Eu notava que justamente nas minhas sessões, todo dia a gente ganhava um relatório, né, com, Lucas, você hoje tá do quarto 1600 até o 1616, vamos dizer. Aí eu ia lá pra sessão e tal, montava o meu carrinho, botava os... Aí eu olhava, tem tantas arrumações, tantas limpezas e tal. E aí, baseado nesse relatório, eu montava o meu carrinho com a quantidade de lençóis que eu ia precisar, a quantidade de toalhas e por aí vai. Aí montava e eu começava a fazer o meu dia, né? Só que eu via que, pô, bicho, os quartos já estavam meio que, tipo, já não tinha gorjeta. Eu falei, caramba, que curioso, né? Só a minha sessão tem, a sessão de todo mundo tem gorjeta, na minha não tem. E aí eu descobri que tinha uma camareira lá, que ela sabendo que eu não sabia disso daí... Essa informação. Ela ia sempre antes de montar o carrinho dela, ela já ia na minha sessão, ia lá e já... Recolhia raspava todas as gorjetas, cara. Pô, bicho. Uma doideira, né? Uma coisa tão pequena, né? Assim, tudo bem. De repente é uma senhora, poxa, humilde lá, mas, pô, daí é você roubado, um colega seu de trabalho. Sim, caraca. Sim. Coisa horrorosa, né? E aí, quando eu descobri isso, aí todo dia eu passava lá, e no final... Esse salário que a gente ganhava de R$6,25 a hora, logo que a gente chega lá, a gente já tem que abrir uma conta na Disney, né? A Disney tem um banco. É um negócio gigantesco, né? Absurdo. Aí você abre uma conta, cara, eu não saquei esse dinheiro durante todo o programa, na verdade. Eu só vivia de tip. Mas eu também, na minha época, moleque, 18 anos, eu queria juntar dinheiro, porque na época, o sonho, assim, o grande lance de quem ia pra lá trabalho, você queria voltar com 2 coisas. Um iPod... e uma câmera daquelas Cybershot da Sony. Na época não tinha smartphone, parece que a gente tá falando de 50 anos atrás, né, cara? Só que não tem nem 20. Então, assim, você tinha era legal, se você quisesse... Pra você ouvir música, você tinha que ter um aparelho. Pra você tirar foto, você tinha que ter um outro aparelho. E aí eu fui com esse projeto, né, de vou pra lá, vou ralar muito e vou comprar uma Cybershot e vou comprar um iPod. Na época eu comprei um iPod vídeo, cara. Era um negócio assim, fala, caraca, meu irmão, você comprou um iPod vídeo, que loucura. E aí eu só vivia de gorjeta. Aí tinha ali, nem sei se ainda tem mais, mas o que hoje é chamado de Disney Springs, na minha época chamava de Downtown Disney. Ali tinha um McDonald's que era só para funcionários da Disney. Não era uma loja exposta, assim, para qualquer um entrar. E o menu lá era dólar menu. Então todos os itens daquele unidade específica do McDonald's eram $1. Então era assim, sei lá, 2 refrigerantes é $1, 2 porções de nuggets é $1, tudo, sei lá, um Big Mac é $1, tudo $1. Aí eu gastava, sei lá, $4, $5, meu irmão, comia que nem um cavalo e beleza, era, pô, gastar $5 pra jantar tá lindo, tá maravilhoso.
E eu ficava nisso, aí eu ganhava, tinha uma seção de 16 apartamentos. Se eu ganhasse, $3 por apartamento, 3 vezes 16, 48, fazia a conta rápida, $50 por dia. Então, porra, desses 50 eu gastava 5, então tava legal. É. E era bom, cara, porque assim, pô, imagina, o meu trabalho era de 7 às 4, 7 da manhã às 4 da tarde. Dava 4 da tarde, cara, eu ia pro parque. Isso é incrível, assim, imagina, você sair É como você morar num prédio que tem play, aí você aperta o botão do P, você sai dentro de um parque da Disney, cara. E no Magic Kingdom tem uma cidade embaixo ali, né? Na verdade não é embaixo, né? É assim, é no térreo, é o parque que é em cima. Se você notar, assim, logo na entrada do Magic, ele tem uma elevação, assim, que você é uma coisa imperceptível. Se você não sabe, você não nota. Mas ele tem uma elevação. E aí sim, o parque ele fica, na verdade, no primeiro andar, e esse subsolo não é um subsolo, esse subsolo, na verdade, é o térreo. E aí lá são os túneis de acesso a todo o parque. Tudo que tem, grosseiramente falando, né? Tudo que tem em cima tem toda uma rede de apoio embaixo. Eu ouvi umas pessoas falando que tudo faz parte da magia, né? Nada pode aparecer, ninguém sai andando fantasiado na sessão errada, né? Exatamente. Por exemplo, 2 Mickeys não podem ser vistos ao mesmo tempo. Você imagina, porque lá hoje em dia tá até mais controlado isso, mas você imagina, lá eles têm meio que algumas áreas pré-determinadas para tirar foto. Você imagina se um Mickey vai numa área perto de uma outra área que também tem um Mickey. Cara, isso daí é uma tragédia federal. Tem 500 Mickeys lá dentro, espalhados. Só que eles não podem ser identificados no mesmo momento, senão quebra a magia, né? Exatamente isso. Interessante, né? Super experiência, né? Cara, lá em 2002, quando eu fui com 15 anos, foi ali que eu falei, cara, a questão do lixo, cara. Lá os funcionários têm uma outra posição, então voltando, eu já falei character, já falei que eu fui do housekeeping, tem gente que trabalha com food and beverage, e aí tem o food and beverage express, né, que é as carrocinhas de pipoca, de aquele turkey leg, entre tantos outros, e tem os restaurantes, os full service, onde tem serviço, então tem essas posições, e uma das posições é o custodial, né, que é o rapaz da limpeza, a pessoa da limpeza, né, que fica... Só que lá você não tem que limpar, você tem que manter limpo. Você não chega lá, tá tudo cagado, tudo vomitado. Não, já tá tudo limpo. Eventualmente, se alguma coisa cai, porque você até fica intimidado, na verdade. Você tá passeando no parque, você não... Cara, a chance de você ver alguém jogando algum papel assim no chão... É mínima. Minúscula, cara. Minúscula. Porque, na verdade, você tá num ambiente que tá todo limpinho, tá todo bacana. Tá arriscado as pessoas olharem pra você assim e você passar uma vergonha federal, né? É horrível. Então, na verdade, essa posição de custodial, ela é muito mais para manter o parque limpo do que necessariamente para limpar o parque. Eventualmente, áreas com mais, que dependam de algum cuidado maior, áreas que são molhadas, onde acaba eventualmente criando limo e tal, aí você tem que passar cloro para tirar limo e tal, mas assim, muito específico, né? A parte dureza de você ser custodial é você tem que limpar os banheiros dos parques. Essa parte. Eu tenho muitos amigos que já fizeram isso, eles falam que é triste. Mas até para isso, cara, eles têm os produtos adequados. Então, assim, por exemplo, uma criança vomitou, seja dentro do banheiro ou seja no meio do parque, passou mal, vomitou. Aí fica aquele vômito lá e tal. Cara, acho que chama, lembrei o nome, Voban. V-O-B-A-N. É tipo uma serragem, assim, cara, um negócio muito doido, que você taca essa serragem em cima do vômito, cara, o vômito ele vira na hora, assim, essa serragem chupa o vômito inteiro, assim, que você pega a pá, assim, acabou. Tá limpo. Então, assim, para todas os cenários, a não ser que mas tem situações também escatológicas que nem cabe aqui, mas tem gente que consegue fazer cocô no teto, né, cara? No banheiro. Tem gente que consegue o impossível. Exatamente. Mas aí, você fez foi uma super escola, né? E quando você se formou, o que aconteceu? Antes disso, você já estava fazendo... Já, na minha cabeça, cara, eu lembro, assim, logo no primeiro semestre da faculdade, em 2005, que foi exatamente o mesmo ano que eu fui pra Disney, eu já, no primeiro mês, assim, eu já comecei a panfletar meu currículo nos hotéis, porque eu queria, mas pra mim eu entendia que aquilo ali era mercado de trabalho, ou você começa agora ou você vai enrolar até quando, né? Então comecei a panfletar e tal, e eu lembro, engraçado, que eu lembro que antes de fazer a faculdade e tal, eu sempre passava ali pela Avenida Atlântica e achava o Pestana um hotel bonito, assim, e de fato, até hoje eu acho, assim, a estética dele eu acho bacana.
E por acaso, por uma baita coincidência, foi o meu primeiro estágio lá no Pestana, na governança, antes de ir pra Disney. E aí depois eu voltei da Disney, aí eu podia... Aí eu acho que a grande diferença de você trabalhar em hotéis de rede, em detrimento a hotéis de menor porte, hotéis comandados por família e tal, é a questão de treinamento, cara. Treinamento é um negócio assim que as pessoas acham que é frescura e tal, não sei o que, quando na verdade é a base de um negócio de sucesso, é o treinamento. Então, assim, eu trabalhei pra Rede Accor, no Sofitel, que hoje é o atual Fairmont, que mudou muito, né? Eu peguei a época áurea do Sofitel, né? Parece até uma coisa do meu tempo, né? Mas, pô, inclusive, se eu não me engano, eu acho que eu e Elias, a gente não trabalhou na mesma época, só que a gente não se conheceu lá. Mas foi uma coisa muito perto, assim, ou eu trabalhei um pouquinho antes que ele um pouquinho depois de mim, obviamente ele como cozinheiro, eu dentro da minha área lá operacional, seja na recepção ou no room service. E lá porra, cara, lá você tinha um Leprecatelan, talvez uma das primeiras casas estreladas do país. Incrível, né? Roland Villar, que é um, gênio. Monstro, né? Um absurdo, né? Ele que deu início a menus amazônicos, ninguém falava em comida amazônica, foi ele que já estava fazendo pirarucu, costeleta se eu não me engano, era costeleta de pirarucu que ele fazia lá no Pré-Catalã, que era um negócio assim, era um absurdo, né? Na época era muito vanguarda aquilo, muita vanguarda. Peguei um Dominique Guerrin, que depois veio abrir a sua cadeia de padarias, hoje, se eu não me engano, ele é consultor do Zona Sul, é um cara também, assim, absurdo. Dava esporro em todo mundo, só que, cara, engraçado, né? Você tem como dar esporro em todo mundo, você tem como, às vezes, ser duro, mas todo mundo gostava do cara, velho. Todo mundo gostava do cara. E, pô, conheci o braço direito dele, que era o Hernani, não sei se você conheceu o Hernani. O Hernani, hoje ele se eu não me engano, ele faz alguma consultoria ali na Levilt, que é aquelas shoes deliciosas aqui de Copacabana. Muito bom, muito bom. Trabalho muito legal. Fiz uma parceria com eles um tempo atrás, pro Dia dos Namorados, inclusive. E foi legal? Foi positivo? Foi legal. Fizeram um suspirinho em formato de rosa, né? Pra dar de presente ali pros namorados ali do dia. Pô, muito legal. Foi muito legal. Muito legal. Através da Adriana. Era muito legal, cara. Numa época eu tive que cobrir as férias de um colega lá no Sofitel. Eu trabalhava no room service, no serviço de quarto, né? E aí, na madrugada, esse cara tirou férias e eu tive que cobrir a madrugada. Cara, madrugada é uma loucura. Você, então, que adora ir em Niterói na madrugada, você sabe como é que funciona isso. E eu lembro que o Hernani me ligava lá, ele sabe, eu sempre fui um cara muito interessado, né? Muito enxerido no bom sentido, assim, de querer saber, querer me informar. Você sabe que eu leio muito, eu gosto de ver vídeo de gastronomia de um modo geral, que eu acho é um assunto que eu sou apaixonado, é o meu tesão, assim. E ele me ligava assim, Lucas, como é que tá aí? Tá tranquilo? Eu falo, tá, chefe, tá tranquilo. Ele chega aí, então. Cara, aí ele abria a padaria do Sofitel. Hoje eu acho que o Sofitel nem tem mais padaria, cara, o Fairmont. Se eu não estiver falando besteira. Mas eu acho que essa padaria ela foi dizimada com a reforma, com todo o processo lá. A padaria, pra você ter ideia, a porta de acesso não tinha maçaneta, cara. Era um botãozinho que ficava na parede, quase rente ao chão, que você só tinha que dar levemente assim, um biquinho nesse botão e a porta. Bzzz. Cara, isso há quase 20 anos atrás. Sabe quais hotéis tem isso aqui no Rio de Janeiro? Eu acho que nenhum. Talvez só o Copacabana Palace. Talvez. Eu já até tive lá na padaria, mas eu não lembro se tem essa porta que você não precisa tocar em nada. Né? Cara, era incrível, assim. Ar-condicionado, assim, 1 milhão de ar, porque tem que ser a temperatura bem baixa, né, e tal. Manteiga, era uma manteiga que só ele tinha acesso, não era manteiga brasileira para fazer os croissants e tal. Tudo era produzido lá. Salvo engano, hoje não é mais produzido lá, os croissants hoje do Fairmont são congelados. Então muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. O perfil do hotel mudou também, né? Muita coisa. É um hotel lindo, 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 lindo. A reforma fez muito bem ao hotel. Só que eu acho que o Sofitel, na época, a Fairmont pertence à Accor também, né? Mas o Sofitel, ele sempre teve esse viés maior de alimentos e bebidas. E talvez uma das razões do meu amor por alimentos e bebidas, por tudo isso, nasceu ali. Na verdade, primeiro nasceu com a minha avó, porque ela cozinhava demais. Esse foi o primeiro momento. O segundo momento foi no Sofitel. Porque ali, cara, aí eu lembro que o meu gerente da recepção, ele via que na época eu era, porra, quando você tá novo, né, cara, você tá cheio de gás, cheio de disposição, e ele via que eu tava sempre interessado e querendo saber, querendo aprender e tal. Pô, ele já me chamou na época umas 3 vezes pra ir me hospedar no hotel, e ele queria que eu fizesse um relatório completo da minha experiência lá. E eu com 18 anos, cara, ele não chamava as onça véia lá do hotel, ele não chamava. Ele chamava, pô, aquilo ali pra mim era um negócio assim, cara, eu tô vivendo o sonho, assim, porque, pô, o meu gerente é um cara que virou
um amigo meu, de certa forma, e ele me chamava para eu fazer um reporte para ele de como é que foi a experiência, tanto do momento em que eu chegava no check-in até parte de alimentos e bebidas e tudo mais, então isso foi muito legal. Então você imagina. E conheci um amigo nosso em comum, Giancarlo Pochettino, um cara também, poxa, fabuloso, assim, um cara que eu aprendi muito. Ele nunca foi meu chefe, cara, curiosamente. Ele era gerente de alimentos e bebidas e eu reportava para o front office, para recepção. Mas a gente sempre teve uma relação próxima e ele foi um cara. Ele é um lorde, né? Ele é um verdadeiro lorde. Muito um cara que sempre sorrindo. Sempre sorrindo, educadíssimo, né? Cliente aqui do Haru durante muitos e muitos anos, né? Foi para Itália, voltou para Itália. Ele depois do Sofitel, ele assumiu ele assumiu, se eu não me engano, uma gerência de alimentos e bebidas num Vila Galé, na Bahia. E depois ele pegou o Corporate Food and Beverage da Rede Windsor, aqui na Zona Sul. A Rede Windsor, eles meio que se dividem, as administrações entre os hotéis da Barra e os hotéis aqui da Zona Sul por uma questão de logística mesmo, né? A Barra é melhor que alguém cuide da Barra e aqui a Zona Sul, então durante um tempo ele cuidou de toda a parte de alimentos e bebidas aqui da Rede Windsor, que é muito forte em alimentos e bebidas, né? Sempre teve uma... Criou o Alouro, né? Criou a Louro com o Luciano Bossedi, exatamente, muito bem lembrado. Quando o Windsor Atlântica, hoje é o atual Hilton, né? Então, cara, poxa, imagina, eu tive gente assim, que perto de mim, pô, o Roland Vilar todo dia passava lá, o Dominique Guerra dava esporro em todo mundo, mas era um cara extremamente generoso. E aí ele dava esporro, mas no final ele dava uma risada, sabe como? Assim, tipo, leve, assim, cara. Pô. Aí eu chegava lá pra ele, assim, a gente lá. Teve uma época que eu cuidava da lista dos VIPs do hotel. E aí, só que assim, cara, dependendo do dia, era VIP pra cacete, cara. Por diferentes razões, né? Existem dentro da hotelaria, existem diferentes níveis de VIPagem, né? Tem VIP porque o cara eventualmente é um líder do governo, tem VIP porque ele é um artista, tem diferentes níveis de VIPagem. Então, às vezes, eu chegava lá pra ele, cara, com uma relação assim de, sei lá, 30 hóspedes VIP. Porra, ele ficava louco, cara. Porra, todo mundo é VIP aqui. Porra, de chefe, desculpa, não sou eu que determino isso, só tô trazendo isso. Ele, não, tudo bem, o que você quer? Aí, cara, imagina. Aí a gente dava macarrão, tudo produzido lá. Macarrão, trufas de chocolate, tudo produzido lá. Era espetacular. Então, assim, eu tava num ambiente... Eu tive o prazer de fazer um jantar harmonizado para participar de um jantar harmonizado com a Wine Brands lá, ainda quando o Roland Vilar tava lá. Jean-Pierre Fivre era o sommelier do hotel. Não sei se você conheceu ele. Sim, um moreno, né? Exato. Sim. Eu acho que ele é... um país que a França colonizou. Martinica. Se eu não me engano, ele é da Martinica, cara. O cara também que sempre me dava moral, sempre conversava. E aí, Lucas, tudo bem? Não sei o que. E falava. Eles deram macarrons de presente pra todo mundo. E tudo feito lá, cara. Eu vi assim, era uma os croissants. Cara, o trabalho pra fazer um croissant, meu irmão, era uma loucura. E, por exemplo, era um hotel, como era um hotel com uma estrutura, o hotel estruturalmente falando, né? A cozinha central que era lá, eu acho que hoje ela diminuiu muito. Mas a cozinha central eram caldeiras, assim, que você fazia feijoada, por exemplo, feijoada de final de semana. Você fazia numa caldeira, assim, era tipo uma panela de pressão gigante, que ficava no chão, de tão grande, né? Eu acho que, cara, você cabia dentro, a gente cabe dentro de uma caldeira dela, de tão grande, assim. Então, assim, equipamento, geladeironas Rational de 20 GNs, tudo que você precisa pensar, assim, em estrutura para um hotel full service, eles tinham lá. E, por exemplo, vamos supor que você... Chegou, você tá hospedado lá, ou não está, resolveu se hospedar lá naquela noite, você chega lá com a sua namorada, ou coisa parecida, você pega um quarto, aí você liga para um service e fala assim, eu quero uma torta de chocolate. Era o único hotel que tinha, cara. Você ligava lá pra padaria, eles tinham uma câmara frigorífica só para armazenamento de tortas, que era um negócio de doido, cara. De doido, assim, negócio, a organização, assim, tudo. Você quer de quê? Você podia até escolher sabor, cara. Então, tudo, a estrutura era maravilhosa. Então, assim, essa bagagem, qual o preço disso? Você tá perto de gente assim. Lá? Cara, na verdade, eu nem fiquei muito tempo, não. Houve uma mudança lá de gerente geral, que o gerente geral, ele começou a querer sacanear a equipe. O diretor geral do hotel antes dele era um cara que todo mundo amava, assim, era um cara gentilíssimo, educadíssimo e tal. Aí mudou essa liderança, e na época eu ainda poderia me permitir, me dar o luxo, na época eu morava com meus pais, o meu dinheiro, na verdade, era pra tomar minha cerveja, era pro meu benefício próprio, né? Eu não colaborava em casa.
Então, assim, eu pude me permitir de pedir pra sair porque não tava mais legal, já tinha aprendido bastante coisa e fui procurar uma nova experiência. E aí eu trabalhei no Marriott, que é um hotel também maravilhoso, tem uma rede americana, pô, treinamento pesadíssimo, inclusive que comprou depois de um bom tempo a Starwood, que era a dona do Sheraton. Então hoje Sheraton e Marriott são tudo do mesmo grupo, né? A Marriott hoje é a dona. Trabalhei no Intercontinental, que talvez tenha sido o hotel mais gostoso de trabalhar, que hoje tá fechado, né? Aquele hotel que teve aquela invasão de bandido lá num sábado, um domingo de manhã. Não sei se você lembra disso. Ali em São Conrado. Do lado do Hotel Nacional, não. Ah, não, do lado do Hotel Nacional. Do lado do Hotel Nacional. Do lado do Hotel Nacional. Um hotel assim, cara, e é nessa hora que a gente aprende assim, cara, eu não preciso trabalhar no melhor hotel, mas eu quero trabalhar com as melhores pessoas. Cara, às vezes, lá era um hotel que, no momento em que a IHG, que é a dona do Intercontinental, viu que o hotel havia sido vendido, a propriedade havia sido vendida, eles desistiram de botar dinheiro ali, de ficar reformando, de ficar cuidando e tal, não sei o quê. Então a gente pegou ali uma fase que o hotel ele já estava muito caidinho, muito cansado. Só que a galera que trabalhava lá era tão maravilhosa, era gente tão boa, gente tão bacana e gente tão competente que a gente ia trabalhar, cara, com um sorriso daqui a aqui, mesmo com até o... Aí vinha o hóspede, coitado do hóspede. Olha, o meu frigobar não tá funcionando, sei lá. Coisas assim, né? O ar-condicionado. Aí a gente, não está, senhor? Não é possível. O senhor tem certeza? Não, senhor, olha, eu vou entrar em contato com a manutenção agora para resolver o problema do senhor. A gente pede desculpas. Esse definitivamente não é o padrão aqui do nosso hotel, mas eu vou entrar em contato com a manutenção para resolver. Love bonito. Claro, claro. E, hospitalidade é isso. Hospitalidade é isso. Eu já trabalhei com muita gente do meu lado, assim, que fala, cara, você odeia o que você faz. Porque o cara, tudo pra ele era, sabe, aquela pessoa que tá o tempo todo com cara de cu, sabe, de mal com a vida, odiava servir. Não tem nada de errado você não gostar. Existem diferentes perfis de gente no mundo todo. Mas pra você estar num ambiente desse, você tem que gostar de servir. Exatamente. Tem que gostar de servir. Então, isso eu aprendi lá no Intercontinental, que foi um hotel muito legal. Gente, pô, até hoje eu acho que tava falando com a Silmara, foi uma amigaça que trabalhou comigo. Tá lá na França. Eu falei esses dias também com um amigo que tá trabalhando, gerente de recepção de um hotel da Marriott no Havaí. Tá bem pra caramba lá, feliz da vida e tal, não sei o quê. Então, assim, isso foi muito legal. E aí, determinado momento, eu tava trabalhando no Sheraton, saí de férias. E aí eu passei, acho que 10 dias em Nova York, passeando e tal, não sei o quê. Aí quando eu voltei, cara, eu tava saindo de casa, indo pro trabalho, cara, eu tava uma energia negativa, um aperto no peito, assim, um negócio esquisito, cara, uma sensação horrível. Aí chegando no hotel, assim, né, aí minha gerente tava lá. Aí ela, que cara é essa? Não vai pedir demissão não, né? Aí eu falei, vou. Aí eu pedi demissão, porque a hotelaria, cara, ela é maravilhosa, ela é, né, pô, mas as interações são maravilhosas, você tem muita coisa bacana, né? Eu sou de restaurante, nunca fui de hotelaria. Tive uma passagem pela hotelaria ali no Hotel Santa Teresa e eu olhei e falei, cara, isso não é pra mim. É pesado, cara. É pesado. Muito, muito intenso. Remuneração bem baixa, né, tal. Então a galera da hotelaria é muito guerreira. Assim, de modo geral, acho que do restaurante também, enfim. E aí eu pedi demissão, e aí eu mudei completamente, assim, o rumo da minha carreira. Eu fui trabalhar na IBM, cara, que é a maior empresa de TI do mundo. Ou era, não sei, agora com essas empresas digitais, hoje em dia a coisa tá um pouco diferente. Mas na minha época era ainda a maior empresa de TI do mundo, e por lá eu fiquei 3 anos e meio. É mesmo? E depois disso, não, adorei, tá? Adorei. Pô, IBM é uma puta empresa, cara, em termos de benefício. Você foi parar na Vivo? Aí que eu vou chegar agora. Como é que é o nome da Espaço Vivo? Vivo Rio. Vivo Rio. Eu vou chegar exatamente aí. Eu tava lá, tranquilo na IBM, pô, era bacana, eu tinha uma posição que eu era respeitado, a galera me considerava, eu gostava efetivamente do que eu fazia, era um negócio muito específico, assim, basicamente a IBM... Ninguém te perturbava, aí começou a sentir falta. Assim, cara, a IBM é uma empresa gigantesca, né? A IBM, ela faz 1 milhão de coisas diferentes, coisas que a gente nem imagina. Um desses braços de atuação da IBM, ela é um banco. Que ela tá lá esse banco tá lá para financiar as soluções que a própria IBM tem. E uma das soluções que a IBM faz é uma financeira de financiar equipamentos ou serviços só de TI.
Então, por exemplo, isso lá para os Estados Unidos, tá? Eu sempre trabalhava, aqui no Brasil, a gente trabalhava para os Estados Unidos. A IBM tem esse braço aqui no Brasil, mas especificamente a minha posição, ela reportava para os Estados Unidos. E aí, sendo muito rápido, porque esse assunto não interessa tanto, você tem uma empresa lá nos Estados Unidos e você quer comprar... eu preciso comprar desde 5 laptops até eu preciso comprar um puta parque industrial de servidores, o cacete, não sei o quê. Cara, a IBM, ela vai com o hardware, com todos os equipamentos e tal, não sei o quê, vai com toda a solução de instalação disso e vai com a solução de, disso tudo, eu consigo te financiar em tantas vezes, com essa taxa e tal, não sei o quê. Eu cuidava dessa parte do financiamento dessa compra ou desse aluguel, porque lá tem muito lease nos Estados Unidos, nem necessariamente você precisa comprar aquilo ali, né? Você pode leasar. E aí eu tava lá, numa boa e tal, e aí o Vivo Rio trabalhava, na época, hoje não trabalha mais, mas era o diretor financeiro da empresa, era um amigo meu. Na verdade, era um amigo de um amigo, mas a gente se encontrava e tal, e a gente sempre conversava sobre alimentos e bebidas, sobre hospitalidade, hotelaria, ele sempre gostava de me ouvir falando sobre esse assunto. Ele falou, pô, cara, a gente tá fazendo agora esse ano, isso em 2016. Eu acho que é isso, cara. Em 2016, ele falou, pô, o Vivo Rio vai comemorar agora 10 anos de Vivo Rio, né? O Vivo Rio abriu em 2006, exatamente isso. O Vivo abriu em 2006, foi em 2016. Pô, o Vivo agora vai entrar na sequência de comemorações de 10 anos de casa e tal, não sei o quê. Só que o nosso departamento de alimentos e bebidas está, assim, praticamente não existe. Tá muito débil, muito debilitado, não tem equipe, não tem nada, eu gostaria muito que você saísse da IBM, vem. Aí ele falando, e ele, safado, né, me provocando, pô, volta porque você gosta de fazer, cara, volta porque você sabe fazer, pô, essa sua posição aí de mais burocrata, assim, né, de, pô, trabalhar numa financeira e tal, não sei o quê, porra, por mais que você esteja bem lá, pô, vem fazer o que você gosta de fazer. Eu falei, caramba, cara, eu falei, se o Pix, nem existia Pix, mas se o Pix fizer um Pix legal, a gente vai, né? Não tem nada de errado. Aí ele fez um Pix legal, cara. Uma proposta boa. Aí ele fez uma proposta legal pra mim, e eu cheguei lá, e de fato, o que ele falou não era mentira, assim. O Vivo, ele é uma casa de shows que fica ali, pra quem não sabe, né? É uma casa de shows que fica ali do lado do Santos Dumont, uma casa enorme, a principal casa hoje de shows da Zona Sul, né? Talvez a única concorrente seria o que hoje eu chamo, acho que Quali Stage, que fica lá na Barra da Tijuca, né? Ali do shopping Nova América. Não, Nova América não. Não sei, mas... Aquele shopping lá. Todo mundo sabe onde é. E, pô, um palco gigante, uma puta estrutura. A cozinha lá do Vivo Rio, cara, é enorme, assim. Se você tirar todos os equipamentos, é uma quadra... Lá. Comigo? Não com você, com o Rachelli, que era um... que foi mais pra frente, né? Verdade, você me falou, eu lembro na época que você me falou isso. Então, assim, o Vivo tem uma estrutura física incrível, cara. Se compara a estrutura do Copacabana Palace e do Fairmont em termos de tamanho, espaço físico, assim, estrutura maravilhosa. Lá você atende, lá não tem só show, né? Lá você tem eventos corporativos, você pode fazer um casamento, você pode casar no Vivo se você quiser. E é um puta espaço maravilhoso, assim. Só que realmente tava assim... Foi um trabalho de formiguinha. É um trabalho assim. Eu cheguei lá, tinham 2 geladeiras que eu chamo de geladeira pelo tamanho, né? Mas 2 fornos daquele combinado da Rational, os 2 parados, quebrados. E lindo, assim, o bicho lindão. Era só, eventualmente, querer fazer acontecer, né? Só aí eu falava assim, mas gente, peraí. Pra equipe. A equipe, quando eu cheguei lá, eram, sei lá, 4 pessoas. Eu saí de lá com 40 pessoas debaixo de mim. Eu falava, gente, mas o que vocês usavam esse forno aqui? Ele, cara, a gente usava mais pra, assim, fazer um assado, um pernil, tinha um evento lá todo ano que tinha que ter um bendito de um pernil. Eu falei, mas você sabe que um forno combinado desse dá pra virtualmente fazer qualquer coisa, você só não faz uma coisa no Rational, que é feijão, senão aquele negócio caga o forno inteiro do lado de dentro. Mas tirando isso, arroz, até arroz você consegue cozinhar arroz lá, tem 1 milhão de funções. Eu falei, mas gente... Vocês não utilizam. Isso aqui é um negócio que vale. Primeiro, acho que um forno desse de 20 GN custa uns 50, 60, 70 mil reais. De 10 GN já tá custando uns 40 mil. Então, errei por muito. Deve ser bem mais. Pois é. Aí, cara, aí você começa a identificar. Aí você precisa, na verdade, eu precisava fazer 2 coisas ao mesmo tempo: montar a estrutura de equipe e remontar a estrutura física. Porque tinha dias que a gente fazia show lá, aí, sei lá, Roberto Carlos. Porra, aí com a Helene, você conheceu a Helene, não conheceu? Que também, sim, acho que tá lá em Paris, voltou, Pô, gente talvez finíssima. Eu encontre ela lá. Pô, genial. Agora, no final do mês. Pô, genial.
E aí conheci a Helene, cara, num Rio Gastronomia. Aí eu tava procurando ela, eu tô sabendo que agora você assumiu lá. Aí, mas o Vivo Rio é muito complicado, é muito complicado. Eu falei, mas Helene, eu acabei de chegar, vamos conversar. Cara, no primeiro pedido que ela me fez, assim, eu comprei, tipo, 100 caixas de Chandon com ela. Aí eu fui fazer Roberto Carlos. Aí quando eu fui fazer Roberto Carlos, não tinha balde pra botar a garrafa de Chandon. Aí beleza, aí você vai e compra balde. Não, agora eu tô tranquilo. Aí não tinha taça de espumante. Então, assim, cara, é um negócio. Lá tinha que ser tudo de acrílico? Não, vidro. Não, assim, tinha não, assim, é porque lá é uma casa muito particular, porque a maioria dos shows lá são realizados com mesas e cadeiras, né? Como era o Canecão, né? Uhum. Então, assim, quando é show de pista, aí naturalmente a gente nem colocava vidro, louça, nada disso. Quando é show de pista, a gente botava só descartável e tudo mais, né? Então, assim, um aprendizado foi gigante, assim. Aí você começa. Aí você tenta entrar em contato com a assistência técnica da Rational. Aí você fala, olha, eu tenho aqui. Passa o serial number do forno. Aí você passava, você. E não, esse forno a gente já não dá mais suporte porque ele é muito antigo. Ixi. E de fato, era um forno que tinha 10 anos. Só que era um forno, cara, que se você olhasse ele assim, o aspecto dele, zero bala, cara. Zero bala. Aí você tem que descobrir o seu Zequinha, que eventualmente trabalhou na empresa que dava manutenção, a manutenção oficial, só que esse cara saiu e ele permanece dando manutenção nos fornos antigos. Uhum. Cara, aí você acha o Zequinha. Só que até você achar o Zequinha, cara, é muito tempo que você perde. Todas as fritadeiras lá, a gente vendia, cara, 200 quilos de batata frita em 2 horas. Então, assim, aí eu precisava de uma fritadeira. Aí eu fui comprar todas as fritadeiras da Vulcan, que é a melhor que tem. Aí eu tive que mudar todas elas eram elétricas. Cara, a conta de luz do Vivo era uma coisa de maluco. Aí eu mudei aí você tem que criar ponto de gás. Eu comprei 3 fritadeiras daquelas enormes, assim, de chão mesmo, tal, não sei o quê. Então, você vai construindo isso, né? E ao mesmo tempo você tem que construir equipe, você tem que apagar incêndio de equipe. É gente de origem muito humilde, é gente muito simples, e aí você tem que... Às vezes era um cara que você precisava falar com ele e o cara não tinha celular, ou porque ele não tinha mesmo, ou porque ele havia sido roubado no dia anterior. Eu lembro, inclusive, tinha muita... os garçons faziam a venda do dia e saíam com aquele percentual da venda deles na mão, o cash, né? Eu falava, gente, é dinheiro na calcinha quando sair daqui. As meninas, as garçonetes, morriam de rir, que eu brincava e tal. Eu falei, gente, olha só, a gente brinca e tal. Mas é sério, porque o que acontecia ali? O Vivo, vamos supor que um show ali acabasse... Madrugada, né? Exatamente, dependendo da hora que acabava, só que aí você tem que guardar tudo, você tem que limpar tudo, então as meninas saíam de lá muito tarde. Eu falei, gente, 2 coisas. Primeiro, nunca saiam sozinhos, sempre saiam em grupinhos de pelo menos 3, 4, 5 pessoas. Primeira coisa, que tinha que atravessar aquela passarela ali no aterro, deserto pra caramba, não tinha uma alma viva lá e tal. E segundo, dinheiro na calcinha. Porque vai perder mesmo, o vagabundo vai chegar e vai levar. Eu não quero, depois de um puta dia de trabalho, o pessoal ralou pra cacete, entregou o pedido pra caramba, foi uma loucura, não sei o que, pra sair do trabalho e ser roubado. Então, assim, mas, cara, eu fiquei lá um pouquinho mais de 1 ano, foi um pouquinho assim, aí eu vi que a missão tava cumprida, eu saí. Mas, essa reestruturação de comprar, desde compra de equipamentos, reestruturação, aí eu tinha 4 verticais lá, né, que era o caixa, parte de bares, cozinha e salão. E aí você tem que lidar com toda essa turma, só que aí você sabe que cozinha e salão não são necessariamente os departamentos que vão se integrar melhor, e aí você tem que fazer esse meio de campo. Então, assim, também foi um baita de uma... Foi ali que eu conheci então, olha só, agora para fechar a conversa. Foi ali que eu conheci o Marcelo Malta, e aí você vai ver onde é que eu vou chegar. E aí, uma vez eu fui almoçar no Malta Beef Club, quem estava lá? Quem? Você. Não é? Possível. Aí o Marcelo foi, nos apresentou, não sei o que, esse é o Lucas, o cara bacana, do lado vivo, o Menandro do Haru, não sei o que. Eu falei, que legal, você é o dono do Haru e tal, não sei o que. Sou doido pra ir lá eu sou doido pra ir lá em Recife pra visitar a Quina do Futuro, do Saburó. Aí você falou, também sou doido pra ir lá, conhecer, ainda não, por alguma razão, ainda não consegui ir lá. Mas faz o seguinte, quando você for, você me avisa que eu vou com você. Eu falei, vai mesmo. Você já tava com a passagem comprada. Eu acho que se eu não tinha comprado, eu já tava em vias de. Eu não vou lembrar agora aqui o detalhe. Aí eu falei, vai mesmo. Aí você falou, vou, pô. Eu falei, então beleza. Aí daí, poucos dias depois, eu te mandei, tá aqui, comprei.
Aí 5 minutos depois você falou, beleza, ó, tá aqui, comprei também. Aí nós fomos lá e aí que a gente começou a viagem. Aí, pô, hoje a gente só fala besteira o dia inteiro, mas naquela época a gente não se conhecia. E foi por causa do Vivo, através do Marcelo Malta. Eu fiz um puta evento lá com o Marcelo Malta no Vivo de churrasco pra a Vivo. A empresa Vivo de telefonia, ela não é a dona do Vivo, ela apenas tem uns naming rights, né? Então ela tem um contrato lá, ó, por tanto tempo, essa casa aqui se chama Vivo Rio. E aí uma das compromissos que nós tínhamos, uma das contrapartidas que nós tínhamos desse contrato era realizar um evento anual dos top franqueados da Vivo no Brasil. A Vivo trazia todo mundo pro Rio, aí fazia um dia inteiro, assim, de palestras com, pô, gente bacana e tal, sobre business, negócio e tal, não sei o quê. E eu que cuidava todo alimentos e bebidas ao longo de todo esse... Era um dia inteiro. Você contratou Malta pra fazer. E aí o evento de encerramento, que era à noite, o jantar, era o churrasco, só que não era um churrasco, vamos dizer, tradicional, né? Era um churrasco que a gente içou. O Malta, ele tem uma defumadora maior do que essa sala aqui, né? Eu tive que contratar um guindaste pra gente içar essa defumadora lá na varanda do Vivo Rio e tal, não sei o que. Foi muito maneiro, cara. Essas experiências, assim, pô, vale muito, né? E aí foi lá que nós ficamos amigos, o Marcelo tal, ele fez aí depois o cara da Vivo veio falar pro dono do Vivo Rio, olha, esse foi simplesmente o melhor evento que a gente já fez aqui do Vivo, desde esses 10 anos de Vivo. Aí pra mim aquilo ali é, né, tipo... Fechou com chave de ouro. Missão cumprida. Então foi isso, cara. É isso. E dali você foi pra Blumar. Exatamente. Dali eu fui pra Blumar. E aí sim, aí é aquela coisa, né? Uma outra conversa que a gente estava tendo mais cedo. Turismo e hotelaria, né? Eu não sou formado em turismo, eu não tive formação em turismo, minha formação é em hotelaria, só que acaba que as coisas são, de certa forma, elas se encontram, né? Elas se conversam muito, são formações diferentes, né? Mas se conversam, e eu acho que, na verdade, uma das razões pelas quais eu acho que eu gosto muito de fazer o que eu faço, eu acho que eu tenho o respeito dos meus colegas, da minha chefe e tudo mais, é porque eu tenho essa visão do outro lado da coisa, né? Eu tenho essa visão do hotel e como é que funciona, né, as coisas. E, cara, hoje em dia, um hotel às vezes me passa uma informação assim meio mandrake, eu faço alguma consulta e me passa uma informação meio mandrake, assim, ou passa para um amigo, um colega meu lá do trabalho, eu falei, gente... Isso não existe, isso aí que está sendo falado. Então eu sei como é que funciona. Sim, eu já tive lá dentro durante 10 anos da minha vida. Então assim, você não vem me falar que é assim, porque não é assim. Eu sei como é que funciona. Eu sei até o sistema. A maioria dos hotéis aqui usam o mesmo sistema. Cara, quando eu saí eu era o dodói, assim, eu sabia tudo. E eu fazia tudo, eu não usava nem o mouse. Eu usava só os atalhos do teclado, porque você chegava muito mais rápido nas informações. Até hoje eu lembro de como é que faz as coisas. É maluquice, coisa de dodói, né? Então até hoje eu sei como é que faz, não sei o que. Eu falei, cara, olha só, isso aí não funciona. Aí tem muitos termos técnicos no turismo, blackout, tarifa net, tarifa comissionada, não sei o que, blá, blá, blá. Eu falei, gente, não é assim, pô. Não é assim. E aí as pessoas sabem que eu sou. Porque eu sempre, quando vem me cumprimentar, vão me apresentar, eu falo, eu te conheço de algum lugar, né? Eu falei, mas não é daqui, é porque eu trabalhei naquele hotel. Você era do hotel, tal, trabalhou. Legal, bacana e tal. Então, assim, eu acho que cria. E eu sou muito sincerão também. A gente é amigo, eu falo muitas coisas pra você. Então eu falo assim, isso aqui que vocês estão fazendo, cara, isso não existe. Não funciona dessa maneira. Você sabe que na prática, isso não é assim. A recepção vai fazer diferente do que você tá falando. Porque quem é do comercial de um hotel, a não ser que seja oriundo da recepção, não tem ideia como funciona a operação de um hotel. Não tem ideia. Às vezes ele, pra atingir meta, até entendo, tá? Que fique bem claro. Mas às vezes pra ele atingir uma meta, uma determinada meta de vendas, enfim, uma meta que é designada lá pela diretoria comercial do hotel, às vezes ele vende o que ele não pode vender, ou uma situação que operacionalmente é inviável e tal, não sei o quê. Então assim, você imagina, sei lá, eu tenho um cliente que o voo dele é 7h30 da manhã no Galeão. Na saída. Ele tá indo embora do hotel e o voo é 7h30 da manhã. Pra ele pegar um voo de 7h30 da manhã, ele tem que estar lá no Galeão no máximo umas 6h30 da manhã. Tá de acordo comigo? Sim. E aí, dependendo se for uma pessoa só, entra num Uber, num táxi ou num carro do que a gente oferece e vai rapidinho. Agora, se for um ônibus, um grupo de 30, 40 pessoas, essa logística, ela tem um tempo diferente. O ônibus, ele anda numa velocidade, até você embarcar todo mundo, botar as malas, certificar de que todo o grupo tá lá. Será que tem alguém no quarto que esqueceu, perdeu o horário? Você tem que fazer toda esse trâmite pra não dar zebra. Você não quer que dê zebra. Então, assim,
Legal. Vamos supor, então, que o cara tem que chegar às 6 da manhã lá no aeroporto, mas é um grupo grande. Então ele tem que sair dali de Copacabana, no máximo umas 5h20. Vai dar uns 40 minutos esse processo todo de embarque, desembarque, mala, não sei o que, checagem de todo mundo. Tá todo mundo aqui, não tá, blá, 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 blá. Qual até as 5 horas da manhã tem café da manhã servido? Ixi, nenhum, né? Nenhum. Então você fala assim, pô, mas caramba, nunca, se você tá aí, uma coisa elementar realmente, mas se você não falasse, eu nunca ia pensar. Então, parte do meu trabalho é pensar nesse tipo de coisa, entendeu? Por exemplo, um grupo de 30 pessoas quer ir pra Santa Teresa, micro-ônibus não sobe em Santa Teresa. Aí eu vou ter que quebrar esse grupo em 2 vans. Então tem umas coisinhas assim que você fala assim, pô, mas peraí, esse cara tá me oferecendo um negócio que eu sei que não é possível, que isso não vai funcionar. Então, assim, aí eu tenho que combinar com o hotel. Olha só, nesse dia, o meu grupo vai ter que sair do hotel tal hora. Eu sei que tal hora vocês não servem o café da manhã. Muitos hotéis começam às 6 ou 7 horas da manhã, vai depender de um hotel pro outro, enfim. Eu sei que vocês não servem essa hora. E eu tô disposto a querer pagar a mais para que você chame uma equipe para chegar mais cedo para servir. Sim, sim. Só que aí o cliente acha que, não, mas o café já tá incluído. Não, mas o café tá incluído das 7 às 11, das 7 às 10. Se você quer um café da manhã às 5 da manhã, aí é um outro processo. E para vocês. Só que tem cliente, em teoria, ele deveria saber. Porque um cara que trabalha nisso, ele sabe como é que funciona. Só que tem gente que dá um de João sem braço, fala, não, mas ué, café. Não, olha só, café é servido. Às vezes quer um café numa, sei lá, eu quero tomar o café na piscina. Tal. Você pode tomar café na piscina, mas o café que está incluído é servido no restaurante do hotel. Sim. Se você quiser na piscina, dá pra fazer? Tudo dá pra fazer, né, Menando? Lá no Haru, dá pra fazer tudo. Se eu quiser fechar o Haru, eu posso. Mas isso vai me custar alguma coisa. Então, isso vale pra 90% das coisas na vida. Então, pra tudo tem um custo. Cabe saber quanto efetivamente a pessoa quer para que aquilo seja realizado. Sim. Então, toda essa logística também a gente tem que cuidar. Coisas assim, né? Por exemplo, exatamente isso que eu tô falando. Imagina, você tem um grupo de 35 pessoas, você vai botar no ônibus pra ir pra Santa Teresa? Como? Então tudo tem segredo, né? Cara, são coisas assim que eventualmente... A experiência grita muito às vezes. Exatamente, né? A mesma coisa, por exemplo, você sabe que você pegou um hotel que ele tem um lobby ali, a recepção é pequeno. E aí só que você tá com um grupo também, sei lá, de 40 pessoas. Esse check-in ele não pode ser feito ali. Senão você é ruim pro grupo e é ruim pro hotel, que vai atravancar todo o meio de campo ali. Então você tem que prever isso. Então vamos fazer um check-in privativo, vamos deslocar esse grupo para um... Ou eu mando o guia no seu hotel antes do grupo. O guia pega as chaves dos quartos. Quando o cara vai no aeroporto buscar o grupo, ele já tá com as chaves. Já tá com, a gente chama de roaming list, né? A lista com o nome de todo mundo que vai se hospedar. Aí o guia, todo mundo embarcou no ônibus lá no aeroporto, tá indo já em direção ao hotel, ele já começa a fazer a chamada. João, tá aqui, aqui é a sua chave, João, aqui é a ficha de FNRH, né, ficha nacional de registro de hóspede, já preenche aqui, essa aqui é a chave do teu quarto, irmão, tem que agilizar o processo. Outra coisa, por exemplo, horário de check-in. Brasileiro adora falar, não, mas eu viajo o mundo todo, isso nunca aconteceu, que é o horário de check-in. A maioria dos hotéis, especialmente os hotéis internacionais, o check-in não é antes das 15 horas. Só que horas que chega o voo do cara naquele destino dele? Cedo pra caralho. 7 horas da manhã. E aí? Como é que faz? Aí você tem algumas opções. Primeira coisa é comunicar, é falar, olha, eu tô vendo aqui que o seu voo chega às 7 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, o check-in desse hotel é 3 horas da tarde. Você não me pediu o que a gente chama de early check-in, que é o check-in mais cedo. Você está ciente disso. Se você quiser... mas quanto é que custa o early check-in? Depende. Tem hotel que cobra meia diária, tem hotel que cobra uma diária inteira. Sim. É muito caso a caso, depende de uma série de fatores. Depende do horário que isso vai acontecer. Depende, às vezes, porque às vezes o hotel... uma outra coisa. Às vezes o departamento comercial fala assim, não, eu garanto o early check-in para você. O departamento comercial garante o early check-in. Mas e na prática, será que esse apartamento já tá vago para eu conseguir limpar esse apartamento e eu honrar efetivamente esse early check-in? Sim. Então tem tudo muito isso. Detalhe, né, tudo, cara, muito detalhe. Então essa coisa, por exemplo, da chegada mais cedo, dependendo do cliente, se for um passageiro VIP, imagina, o cara chega lá, tem hotéis, por exemplo, uma coisa que eu já cansei de fazer na hotelaria o hóspede chegava,
E a maioria dos voos internacionais, especialmente, eles chegam, especialmente dos Estados Unidos, eles chegam todos aqui pela manhã, 6, 7, 8 da manhã. E, novamente, check-in 3 horas da tarde. Dependendo do cara, normalmente são passageiros de corporativo, né? Então eles já são habituados a esse processo e tal, e eles sabem que a empresa, porque na verdade quem tá pagando é a empresa. Só que esse early check-in a empresa não tá pagando. Se ele quiser botar do bolso dele, legal, tudo bem. Mas se ele não quiser, ele vai ter que esperar. Sim. Só que, e aí tudo também é como o cara chega pra você. Se o cara chega de mansinho, pô, bom dia, cara, tudo bem? Olha, eu tenho uma reserva aqui pra hoje. Eu sei que o check-in é só mais tarde, mas se possível, eu já gostaria de adiantar aqui o processo, preencher a ficha, deixar tudo no esquema, posso guardar minha mala, não sei o quê. Pode ser assim. Esse cara, daí a 2 horas no máximo, ele vai ganhar o apartamento. Agora, se os caras já chegam peitudo, com o pé na porta, esse cara aí não vai arrumar nada. E aí você vai, pô, claro, senhor, o senhor pode guardar assim, a gente guarda, bagagem. O senhor gostaria de ir ao toalete pra, de repente, trocar de roupa, pegar o seu laptop, porque às vezes o cara ele já tem que começar a trabalhar, né? O e-mail dele já tá bombando e tal, não sei o quê. A gente fala assim, não, faz o seguinte, você vai no toalete, você troca de roupa, pega o laptop, vai lá pra piscina, o Sheraton, por exemplo, a piscina é lá embaixo, né? Você vai lá pra piscina, a sua bagagem vai estar guardada aqui. Assim que tiver, o senhor pode tentar, de repente, fala com o garçom da piscina, que o garçom liga aqui pra recepção, daqui a um tempo você pede isso, tal, não sei o quê, aí ele liga e verifica se o quarto tá pronto. Aí que tá, a pessoa que gosta de servir, a pessoa que ama fazer isso, e modéstia à parte, eu era muito bom no que eu fazia, cara, o que cansou de acontecer de gente assim como o bacana, né, o cara que chega de mansinho. Eu ia pessoalmente, falava com a minha equipe assim, gente, eu vou lá, vou fazer o check-in do cara, tá? Que é o momento que tu encanta o cara, que é o momento que você quebra ele no meio. Então eu preparava a chave dele, não sei o que, já dava check-in no sistema, já falava com o mensageiro, ó, aquela bagagem tal, já pode botar no apartamento tal. Aí eu chegava lá nele, com licença, aí chegava com uma cara assim, meio de tipo assim, pô, ainda não tá pronto, mas aí eu falava assim, tá pronto. Aí eu dava a chave assim na mão dele, não, mas tem a minha bagagem. Eu falei, já tá lá no seu apartamento. Irmão, esse cara às vezes é o suficiente pra eu ganhar esse cliente pra que ele volte. Sim. Porque a gente sabe que a primeira visita de um cara num hotel, perdi o hábito, um hóspede no hotel, essa visita ela vai render muito pouco dinheiro. O lucro tá no retorno, não tá na primeira visita. Então, assim, só que isso só faz quem ama, cara. Isso só faz quem quer só fazer o protocolo lá, chega lá, faz o arroz e feijão, não sei o que, esquece. Mas esquece. é isso. Então foi muito legal, cara. Eu adorava. Eu sinto falta dessa coisa da hotelaria, só que, cara, ela vai te. Mas é. Ela vai te amassando, vai te amassando, vai te amassando. E você fala, tem uma hora que você fala, cara, não consigo mais. Não consigo mais. Irmão, obrigado por esse papo. Eu que agradeço. A gente deu um 360 aqui na tua vida, né? Falo pra cacete, né? Veio da Blumar e deu a volta. Não, mas, isso. Cara, a quantidade de informação relevante que você passou sobre a tua profissão, sobre as suas experiências é muito válida. Qualquer aluno de hotelaria que, de repente, escute esse papo aqui vai ter muita informação para refletir no mínimo, né? Eu espero, porque, de fato, eu amo, e assim, ainda mais agora, né? A gente tava falando esses dias sobre inteligência artificial, né, cara? Será que ainda vão ter profissionais na recepção? Esses dias eu vi um vídeo no YouTube de um hotel no Japão, que toda a recepção são robôs. Eita. Aí você chega, ela faz todo o seu check-in com um robô, um robozinho assim, oi, seja bem-vindo. Só que o robô, ele fala todos os idiomas do mundo. Sim. Então você fala, qual é o seu idioma? Pum. Sem dúvida a gente tá prestes a viver uma grande mudança aí. Cara, eu acho que quem entender de como pode se beneficiar disso, como pode saber jogar junto disso, tá bem. Quem não souber entender isso, vamos ver o que vai acontecer. Tá lascado. Obrigado. Pessoal, fechamos. Valeu, meu irmão.